Bom, eu não lembro o que eu tava falando ontem, antes da minha irmã bater na porta me interrompendo e eu tendo que parar de gravar abruptamente. Provavelmente vocês não entenderam nada, porque o vídeo acabou do nada. E eu não voltei a gravar ontem depois. Eu não sei se. Eu acho que eu tava falando de coisas mais numa vibe positiva, de tentar deixar o tempo passar para enfrentar melhor a vida. Eu acho que era isso que eu tava falando, algo nesse sentido. A verdade é que desde que eu comecei a fazer esses áudios aqui, eu tô mal. Se for parar pra pensar, eu tentando cavucar um pouquinho mais fundo na minha memória, isso faz bastante tempo. Eu não lembro do ano exatamente, mas acho que desde 2016 eu me sinto estagnado. Eu tenho uma memória dessa época, que é quando eu ainda estudava no ensino médio. E eu não trabalhava à tarde, não fazia nada. Eu ficava no computador o dia inteiro, vendo vídeo no YouTube. E eu lembro especificamente de assistir uma série de Paper Mario do Gios. Eu não sei porque essa memória tá na minha cabeça agora, mas eu lembro dela existir. E ela que tá vindo na minha cabeça nesse momento, então eu quero falar sobre. Que eu não tava tão interessado na série, então na maioria dos episódios eu acabava dormindo, eu tirava uma soneca. E a verdade é que desde aquela época eu já tava fugindo de alguma coisa. Eu parando, tipo, quando eu paro pra pensar de onde veio esse sentimento de estagnação, de estar parado, de não conseguir fazer progresso ou não conseguir fazer nada que eu tenha interesse, eu me lembro dessa época. E eu me lembro desse momento específico. Eu não fazia questão de estar assistindo o que eu tava vendo, mas eu tava vendo, acho que só pra matar o tempo. Tanto que muitas vezes eu até dormia, porque eu não tava interessado. E eu acabava tirando uma soneca no meio do vídeo. Talvez eu devesse ir num psicólogo conversar sobre isso. Na real, eu tenho algumas dúvidas sobre como psicólogos funcionam, porque eu já tentei em algumas vezes, então eu meio que sei como que é. E sinceramente eu não sei como que eles vão conseguir me ajudar. O psicólogo, até onde eu vi, eles vão ouvir o que você tem a dizer e vão te dar algum insight do que você deve fazer. Mas eu não sei se eu preciso ou quero a ajuda deles para isso. É, é meio esquisito essa sensação. O problema que eu tenho com o psicólogo aparece de várias maneiras. Porque eles provavelmente trabalham com técnicas diferentes. Se você sabe essas técnicas, não tem muito problema como você é pessoalmente. Enfim. Ahn, por incrível que pareça, uma certa rejeição que eu tenho com psicólogos também vem da época de política, que eu estava envolvido muito em politicagem e eu fiquei sabendo. E isso realmente é verdade, que muitas faculdades de humanas, a maioria das faculdades de humanas, psicologia incluso, tem ligação com viés político de esquerda. E na época eu era direita. Não que eu seja esquerda hoje, não é isso. Eu tô. Na época eu tinha escolhido o lado da direita e acabou que foi uma época meio quente, de 2016, de 2017 até o fim de 2018 em relação à política. Foi um período merda,
nesse sentido. Eu aprendi bastante, mas também vi muita merda. E talvez talvez não, nem provavelmente. Isso com certeza contribuiu um pouco para minha rejeição com psicólogos. Mas eu acho que o principal motivo é que talvez isso seja um orgulhoso ou arrogante do caralho. Porque eu olho. Eu já fui para psicólogos algumas vezes, já tentei fazer tratamento e tudo mais. Mas isso foi. O tratamento de verdade que eu fiz com psicólogo foi há muito tempo atrás, quando eu ainda era criança. E eu não tinha nada que eu tinha que resolver com o psicólogo. Um psicólogo de posto de saúde, de público, assim. Então, mas eu também já tentei em outros psicólogos, mas isso foi numa época que eu não entendia nada sobre mim. E realmente parece que quando você... E assim, eu tenho problema de comunicação, eu não consigo me expressar direito. Até entre amigos, assim, eu me expresso meio mal, é difícil eu ser o cara que tá falando. Geralmente sou o cara que ouve só. Então, pra mim, e talvez pra pessoas como eu também, seja difícil a gente simplesmente chegar num psicólogo e começar a falar. Eu sei que eu não conseguia fazer isso. Tanto que as sessões que eu tentei fazer antes de me conhecer melhor foram bem ridículas. Eu cheguei lá e... Teve um caso que eu fiquei literalmente meio que encarando o psicólogo até o tempo acabar. E isso foi bem esquisito, foi bem ruim. Eu acho que pra gente como eu, que tem mais problema de comunicação assim, o certo é a gente meio que ter uma boa ideia do que quer tratar com o psicólogo. Que aí a gente entra lá, fala o que quer trabalhar e começa a trabalhar. Eu acho que essa é a melhor forma de lidar com isso. De todo jeito eu tive... Não é bem aversão, mas é um receio da ideia de ir no psicólogo por muitos tempos. E pra falar a verdade eu ainda tenho um pouco. Porque eu acho que eu não entendo direito como funciona. Porque eles têm um estudo deles, eles têm as técnicas deles. E eu vou conversar sobre eventos da minha vida e eles vão me falar o que eu deveria fazer. Não é isso. Eles vão... É confuso pra mim. Eles vão tentar entender por que certas coisas aconteceram comigo e eles vão acabar falando coisas que vão me dar insights pra fazer eu tentar resolver o meu problema. E me parece esquisito eu pagar alguém pra fazer isso, sendo que eu literalmente faço isso todo dia. Até quando eu faço esses áudios aqui, muitas vezes eu tentando me entender. Eu tô literalmente o tempo inteiro tentando me entender. Então pra mim é difícil ir numa pessoa que vai tentar me dar um insight sobre a minha vida, sendo que ela não sabe nada sobre mim. Tipo, quem é essa pessoa pra falar alguma coisa da minha vida? Ou porque ele acha que sabe alguma coisa do que eu deveria fazer, ou de como eu tô interpretando errado certa coisa. E se você tiver errado, irmão, cala tua boca. Sabe, esse pensamento fica pairando sobre mim. Eu não consigo esquivar muito dele. Eu acho que um dia eu deveria tentar realmente ir no psicólogo trabalhar algumas coisas específicas. Só que, por exemplo, esse sentimento de estagnação. Porque eu sinto que desde 2016 por aí, eu não sei se essa data é real, eu só tô dando uma data aqui porque, sei lá, esse número aparece na minha cabeça. Isso é literalmente o único motivo. Na verdade não é, mas eu tô confuso sobre isso. Eu nem sei porque eu tô falando isso.
Eu tô tentando entender o que eu tô querendo falar aqui. Eu me sinto estagnado desde dessa época e eu vejo pessoas progredindo com as suas vidas e eu sinto que eu não consigo progredir com a minha e eu não consigo encontrar algo que eu quero fazer, coisas que eu quero fazer ou como eu quero fazer. E mesmo quando eu encontro essas coisas, eu não consigo ter força para realizar elas. E isso me frustra muito. E eu não sei como resolver isso. E eu não sei o que um psicólogo pode falar pra mim pra me ajudar a resolver isso. Eu não sei como isso funciona. E eu tô confuso. Eu tô bem confuso. Acho que eu deveria ir mesmo. Um psicólogo ver isso. Outra trava é que eu sinto um certo orgulho de pensar que, como isso é meu problema, eu tenho que dar um jeito de resolver isso. É um pensamento que é idiota, mas. Cara, eu sinto essa necessidade. Porra, é eu que tenho que me entender, caralho. Eu que tenho que resolver meus problemas. Eu que tenho que dar um jeito nisso. Eu não sei como essas coisas funcionam, cara. Eu tô perdido. Eu tô mal. Tipo, eu não sei se é normal. Não parece normal. A maioria dos meus amigos não é assim que acontece com eles. Tipo, quando eles querem fazer alguma coisa, quando eles se propõem a fazer, parece que eles realmente conseguem fazer. Isso é o certo. Mas pra mim parece impressionante porque eu só não consigo. Eu não consigo lidar com a ideia de sentar e estudar por 2 horas. Eu não consigo. Esse talvez seja o meu maior problema. Eu não consigo fazer as coisas que eu quero fazer ou me proponho a fazer. E é louco porque eu realmente quero. Eu quero tocar meus projetos, eu quero aprender investimentos, aprender sobre produção de conteúdo, mas quando chega a hora eu não consigo. A vontade some de mim, a força que eu tinha desaparece. E me vem uma necessidade de fugir disso. Quando eu sento e começo a estudar, me vem uma necessidade física e psicológica de sair da cadeira e ir embora. Eu não sei como lidar com isso. Eu não sei como fazer isso parar. Eu não sei como fazer progresso. Eu não sei fazer minha vida dar certo. Eu não consigo ter disposição para fazer as coisas que eu mesmo quero fazer. O quão ridículo é isso? Como que eu cheguei nesse ponto? O que fez eu chegar nesse ponto? E como que um psicólogo me ajudaria a ter essas respostas, cara? Caralho. Que sensação merda. Meu Deus, eu não consigo entender isso. Por que é tão difícil simplesmente prestar atenção num negócio que você sabe que é importante pra você? Por que é tão difícil você realmente se dedicar a fazer aquilo? Você não tá perdendo tempo. Você tá literalmente fazendo o que você quer fazer. Por que você não quer fazer isso?
Quando eu penso em... Talvez eu esteja começando a entender, porque quando eu penso em produção de conteúdo, eu penso em fazer esses áudios. Eu penso em gravar podcasts, eu penso em conversar com amigos e ter um programa. Eu penso nisso. E eu consigo me ver fazendo isso. E como dá pra ver agora, eu literalmente consigo fazer isso. Mas quando vem o passo mais importante, que é editar qualquer coisa, eu não quero. Eu odeio editar. Eu odeio editar. Eu não sei fazer isso, eu acho chato e eu não quero aprender. Mas eu tenho que aprender. É a mesma coisa com investimento. É chato. Eu não quero aprender a fazer isso, mas eu tenho que aprender. Porque é importante. Porque eu sei que é importante, eu sei que é um passo que eu tenho que passar para chegar onde eu quero. Mas que nojo ter que passar por isso. É como se eu estivesse vendo, é como se eu estivesse num caminho, numa estrada, e eu tô vendo o lado que eu quero chegar. Eu tô vendo onde eu quero chegar. Que é um lugar bonito, é um lugar florido, onde tá tudo certo, a estrada tá limpa. Só que onde eu tô e entre onde eu tô e onde eu quero chegar, que é esse lugar bonito, tem quilômetros de lama, de merda, de um lamaçal absurdo, um mar nojento que eu tenho que passar. E todo dia eu tento colocar o meu pé nesse lamaçal e assim que eu sinto meu pé afundando nessa merda, eu volto e eu limpo o meu pé e eu falo: "Ah, meu Deus do céu, eu não consigo fazer isso." Aí eu recuo. E eu nunca tive tão próximo de onde eu quero chegar. Isso eu tentando ver do lado bom, porque eu nunca tive tão próximo de realmente fazer essas coisas. Eu olhava onde eu queria chegar e eu fantasiava onde eu queria chegar e como seria quando eu estivesse lá. Mas eu nem tentava pisar nesse mar. Eu acho que eu nem via esse mar de merda antes. E agora eu não só vejo ele, como eu tento diariamente botar meu pé nessa bosta. Mas quando eu sinto meu pé afundar lá, eu volto. Mas eu sei que eu tenho que me jogar nesse mar e começar a nadar de braçada nessa merda. Mas eu não consigo. Eu simplesmente não consigo parar e lidar com a ideia de que eu tenho que sacrificar o meu tempo, o meu esforço, a minha vitalidade para conseguir aprender a fazer essas coisas chatas e fazer essas coisas chatas para chegar onde eu quero. E o pior de tudo é lidar com a ideia de que a chance de o que eu quero dar certo é tão pequena, tão ridiculamente pequena. E ainda assim eu tenho que ter todo esse esforço de me jogar nesse mar de merda e começar a nadar nele. E eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu só quero estar do outro lado dessa bosta, dessa passagem. Mas eu tenho que fazer isso. Eu não sei como eu vou fazer isso. Nesse exato momento eu tô batendo levemente minha testa contra o microfone, enquanto eu penso que um outro problema que eu enfrento é que de certa forma eu me sinto
preso, apegado à minha negatividade. Eu acho que, de certa forma, eu preciso dela para pensar as coisas como eu penso, para entender o mundo. Eu sinto que fora dessa negatividade eu não consigo entender a vida como ela é. Não sei se é isso. Eu nunca vou. Tudo que eu falo aqui eu não sei. Eu tô tentando entender. Eu não sei se é. Eu tenho medo de tentar qualquer coisa. Eu sou medroso. Eu sou um moleque assustado. Eu sinto medo de. Eu não tô bem, velho. Puta, eu não tô bem. Eu sinto medo de abandonar a minha negatividade e não conseguir ter ideias boas. Não conseguir pensar em nada bom. Eu sinto que de alguma forma a melancolia, a tristeza, a negatividade são sentimentos bons para a criação. Eu gosto deles para criar, eu gosto deles para tentar ver a vida de outro jeito, de uma outra maneira. Eu sinto que eu preciso, que eu sou dependente deles. Mas quando eu tô feliz, eu também consigo produzir, pô. Quando eu tô feliz, eu consigo conversar com meus amigos e sair coisas muito legais de lá. Mas eu acho que as melhores ideias que eu tenho são quando eu tô da negatividade. Parece que elas vêm desse lugar ruim da minha cabeça. Eu também tenho medo de ser visto como uma pessoa ruim, como uma pessoa má. Porque eu sei que eu não sou uma pessoa ruim. Eu sou um ótimo amigo e, pra falar a verdade, acho que meus amigos são... Acho não. Meus amigos são as pessoas mais importantes e especiais pra mim. E eu gostaria que fosse minha família, mas não tem como pessoas que eu nem consigo conversar direito serem mais especiais pra mim do que pessoas que eu consigo ficar 5 horas falando direto sem parecer que o tempo passou. Não tem como. Desculpa. Eu também queria que fosse diferente. Relações humanas são muito difíceis, cara. Parece que a partir do momento que elas começam a dar errado, se você não resolver na hora, fudeu. Se você não resolver na hora e você continua convivendo com a pessoa, vai só piorando porque as coisas vão se acumulando. E quando você vê, você tá como eu. Nesse lugar que você tá distante da sua família, que você sente que é um completo estranho pra eles porque você nunca interagiu direito com eles. Cara, minha família não me conhece. Eu me fechei com eles desde a época que eu me tornei um adolescente. Hoje eu sou um jovem adulto. Então, eles não sabem quem eu sou.
Eu sinto medo de decepcionar eles, eu acho. E eu sei que eu vou decepcionar eles, porque eu quero seguir o meu caminho. E eu sinto medo de ser mal interpretado como uma pessoa ruim, só porque eu tô tentando, arriscando falar, criar de uma forma mais livre, falando merda, arriscando errar. Porque é uma coisa que sempre me botaram medo. Sempre me botaram um puta medo de errar. Eu sinto como se, parece que se for pra fazer alguma coisa eu tenho que fazer já sabendo que vai dar certo. E puta, cara, não é assim que a vida funciona, não. Puta merda. Por que hoje tá sendo tão difícil? E eu acho que tudo isso começou porque eu vejo que é uma pessoa que me fez mal. Eu vejo que é uma pessoa que eu considero pior do que eu tá se dando bem. E eu acho que isso começou a me doer. E eu tô me sentindo horrível por estar sentindo isso, porque é um puta sentimento arrogante e nojento. Mas eu tô fazendo o possível para abraçar esse sentimento também. Por mais que me doa, porque todos nós temos o nosso lado ruim. E eu não quero mais só ignorar que o meu existe. Eu quero conseguir ver e aceitar esse lado e tentar usar ele para alguma coisa legal. Seja produzir alguma coisa, seja soltar alguma ideia bacana, ou seja só simplesmente aceitar que ele existe e tá, existe esse lado. Não quer dizer que eu sou uma pessoa ruim. Mas eu não consigo não me sentir mal sentindo esses sentimentos ruins. Eu não queria sentir inveja. Eu não queria sentir remorso. Mas eu comecei a lidar com a ideia de que talvez seja necessário a gente ter sentimentos ruins. A vida é muito conturbada, ela é muito esquisita. Eu vejo, por exemplo, quando você expressa sentimentos ruins na sua família, quando você briga com a sua família, é isso que eu tô querendo dizer. Ironicamente, você fica mais próximo deles do que distante. Isso é muito esquisito pra mim. Mas é como funcionou aqui em casa. Eu vejo meu pai, minha mãe e minha irmã. Eles se farpam bastante. Eles levantam a voz um com o outro. Eles ficam brigando, ficam falando alto, ficam botando pra fora, assim. E a relação deles é muito melhor entre si do que a minha relação com eles. E eu nunca fiz nada de errado, ou eu nunca fiz nada de mal contra eles. Mas a nossa relação é horrível. E eu sinto que o motivo disso é porque a gente não briga. Por mais esquisito que isso seja, parece que é. Porque, por mais que eu nunca faça nada, minha mãe é quem principalmente acha alguma coisa pra implicar comigo sempre. E eu não sei até que ponto isso é ruim ou bom pra nossa convivência. Porque olhando pelo lado do que acontece com a minha irmã, elas brigam e elas têm uma relação melhor do que eu, que só tô na minha tentando viver. Isso. Por quê? Tipo, até que ponto elas são só pessoas muito diferentes de mim, e até que ponto eu que tô errado e todo mundo devia, ou todo mundo é igual eles. Caralho, que confusão.
Toda vez que eu dou uma pausa, toda vez que eu paro de falar um pouquinho, fode completamente, porque eu começo a ter uma pausa, um período enorme de silêncio e eu realmente não sei como continuar isso aqui, porque eu não tenho ideia do que eu tô fazendo aqui hoje. Eu tô falando e tô botando coisas pra fora e eu não sei como isso tá saindo, ou por que isso tá saindo, ou se isso deveria sair. E ao mesmo tempo eu me sinto mal em deixar esses momentos enormes de pausa. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Eu não tenho ideia. É que eu tô mal. E eu tô tentando lidar com esse eu tô mal. Eu tô tentando botar isso pra fora de algum jeito. Só que é ruim. Pensar em todas essas coisas, tentar reorganizar elas, ficar esse momento em silêncio pra ver mais alguma coisa que tá me incomodando, tentar falar, isso é ruim, isso dói. Eu tô mal. Meu Deus, eu tô mal. É tudo tão confuso, eu não consigo. É que quando eu começo a falar da minha família, eu tenho tanto problema com eles de relacionamento que o que eu mais sinto vontade é conseguir alugar uma casa e sair daqui o mais rápido possível e perder esse contato de uma vez. Porque se for pra ver, eu não tenho contato com eles há muito tempo. Só que como eu moro aqui, esse contato obrigatoriamente existe. E faz anos que eu me sinto a porra de um parasita. Eu acho que eu já falei sobre isso. Enquanto eu tô nessa casa, eu me sinto mal. Eu me sinto horrível. Porque eu me sinto um parasita nojento que, que tá se aproveitando enquanto pode desse lugar. Eu não quero me sentir assim, eu não quero ser isso, mas eu não tenho outra opção. Porque sempre que eu penso em tentar resolver a situação que a gente tem, eu nem sei por onde começar. Parece que é o que eu falei há pouco tempo. Quando você tem uma relação que começa a dar errado, se você não resolve na hora, isso vai se acumulando ao ponto que você nem sabe como que toda essa merda começou, mas tá tudo muito errado. É o que tá acontecendo aqui, tá tudo muito errado. Eu não consigo conversar com a minha família, eu não consigo conversar com a minha mãe, eu não consigo conversar com meu pai, eu não consigo conversar com a minha irmã. E por mais que eu queira, porque eu quero ter uma relação boa com eles, eu não consigo, porque de certa forma eu não consigo. Puta, me dói muito falar isso, cara, mas de certa forma eu não consigo gostar deles. E isso me dói pra caralho. O meu pai não. O meu pai eu acho que é a única exceção. É. Mas tem coisas que me incomodam nele, mas são coisas. São coisas. É que, se for pra ver, ele nunca me fez mal. Meu pai foi o único aqui dessa casa que nunca me fez mal de forma alguma. Eu acho que é por isso. Tem coisas que eu não gosto do jeito que ele é, mas isso não me incomoda. Eu aceito essas coisas de boa. O ponto é que é verdade, eu acho que é isso. A minha relação com meu pai é a melhorzinha entre os outros aqui, porque ele foi a única pessoa que nunca me fez nenhum tipo de mal, cara. Mas assim, eu não quero
manter essa relação pro resto da vida, cara. Isso é um assunto que me deixa muito sensível, porque o tempo tá passando. Eu realmente queria resolver todos esses problemas em vida. Eu não queria ir embora e deixar tudo mal resolvido. Eu não quero continuar a minha vida toda tendo problema com a minha mãe. Só que eu não consigo enfrentar esses problemas. Eu não consigo saber por onde começar a enfrentar esses problemas. E o principal, eu sei que ela não vai entender. Quando a gente começar a falar sobre isso, eu sei que ela vai desabar em choro, que ela vai ficar brava, que ela não vai entender. Por exemplo, se eu falo que eu não gosto dela e que eu provavelmente ela não gosta de mim, ela não vai entender isso. Ela não vai olhar pra si mesma e perceber que não tem como você realmente amar uma pessoa que você nem conversa, que de certa forma você nem convive. Isso é impossível. Só que pelo menos o meu sentimento é que ela acredita de verdade que me ama, única e simplesmente porque eu sou o filho dela. Mas eu acredito que se ela se confrontar com o fato que é que a gente nem convive direito, ela vai perceber que, realmente, tipo, ela não vai conseguir lidar de forma fria com esse fato e pensar em como resolver isso. Ela vai lidar de forma completamente emocional e vai quebrar. Vai ficar mal, vai chorar, não vai aceitar, vai gritar, vai... Eu não sei, mas ela não vai conseguir entender e aceitar isso. E pensar nisso já me quebra completamente a vontade de melhorar a nossa relação. Porque pra gente melhorar a nossa relação, a gente tem que apontar esses detalhes. Que dor. Que dor. Caralho, que dor. Puta que pariu. Eu tô muito mal, velho. Eu não consigo. Eu não consigo nem jogar videogame. Era uma coisa que eu sempre amei tanto. Era um negócio que eu sempre gostei tanto. E todo o tesão que eu tinha por jogar alguma coisa, passar um tempo me divertindo jogando um videogame, eu não sinto isso, porra, sei lá, desde os 13 anos? Quem tirou isso de mim? Tá aí. Acho que quem tirou isso de mim foi meu pai. Eu acho que quando eu penso nesse assunto, teve um dia que ele tava me buscando da casa de um amigo, que eu tinha passado a tarde inteira. Aí ele tava me buscando e no meio do caminho ele me fez uma pergunta sobre videogame, alguma coisa assim. E eu lembro que eu amava esse tema, eu sabia muita coisa sobre. E quando ele me fez essa pergunta, eu não lembro o que foi a pergunta, mas eu comecei a contar toda a história dos videogames pra ele. Desde quando começou,
do tempo que começou, do Atari, que foi passando as gerações dos consoles. E em um momento do caminho ele me interrompeu. E. Puta, eu não vou lembrar o que ele falou, mas. Acho que foi alguma coisa do tipo: quando você vai parar de. Sei lá, pensar nessas coisas e pensar em alguma coisa importante, alguma coisa de trabalho. Eu não sei, eu não lembro, eu não consigo falar o que ele falou. Não consigo lembrar o que ele falou, mas foi algo nessa base, assim, foi algo nesse sentido de, sei lá, parar de pensar nessa besteira e focar em alguma coisa que importa, algo do tipo. E puta que pariu, aquilo pegou pesado, assim, sabe? E bom, conforme eu fui crescendo, um amigo que foi muito influente pra mim, meio que acabou parando de jogar videogame também, e eu achei que eu devia parar, eu acho. E aí eu parei. E aí hoje, toda vez que eu penso em jogar alguma coisa, eu me sinto culpado por estar gastando meu tempo jogando. Mas. E não é como se eu nunca tivesse jogado a outra coisa. Por exemplo, depois disso eu zerei alguns jogos. Eu zerei Hollow Knight. Puta, joguei bastante até, mas. Mas nunca. Nunca mais me diverti de verdade. Acho que sempre ficou esse sentimento de que de algum jeito eu tô perdendo tempo. Isso é uma das coisas que mais me dói, assim, porque eu gostava tanto. Eu amava tanto esse mundo, eu gostava de saber sobre, eu gostava de pesquisar sobre. Eu gostava de jogar. E hoje eu não consigo mais me divertir como antes. Pode ser também que eu cresci e isso só deixou de se tornar importante pra mim, mas. Eu só tô pontuando aqui com uma possibilidade, mas. Com certeza não foi isso. E sei lá, de alguma forma eu não consigo fazer nada. Fazer nada que eu goste, ou ter certeza do que eu gosto. Não consigo fazer nada. E eu fico mal com isso. Será que o incentivo é realmente tão importante assim pra gente? Porque, putz, eu gostava de escrever. Pra falar a verdade, eu consigo me divertir quando eu tô escrevendo. É que faz muito tempo que eu não escrevo nada, mas eu consigo me divertir quando eu tô criando uma história e botando ela no Word. Mas o momento antes de colocar essa história no papel é o suficiente para eu não colocar essa história no papel. De novo, parece que eu tô perdendo tempo. Será que isso fez eu acreditar que toda vez que eu tô me divertindo eu tô perdendo meu tempo? Será que é isso? Não sei se é, porque eu consigo sair com meus amigos e ficar horas conversando. Isso eu consigo fazer, sem achar que eu tô perdendo meu tempo. E eu me divirto pra caramba.
Então será que tem alguma coisa a ver? Eu tô muito confuso, velho. Isso aqui. Isso aqui tudo que eu tô falando Tá. Tá doendo bastante. Tipo, não é uma dor, é só que eu tô mal. E aí eu falo isso e eu não tô sentindo como se eu estivesse desabafando. Eu tô falando e eu tô continuando mal. Eu tô falando e eu continuo me sentindo horrível. Na verdade, eu acho que piorou. Eu acho que é porque eu comecei a lidar em ver esses sentimentos mesmo e começar a falar sobre eles, a descrever assim. E eu acho que eles só ficaram mais presentes na minha cabeça e eu acho que é por isso que eu tô pior agora do que quando eu comecei a falar. É aquela coisa, cara, quando você começa a cavar na sua mente, você vai encontrar um monte de merda. E essa merda fede. E por você tá cavando, ela tá viva de novo e ela vai feder pra caralho. Só que pra você resolver isso, você tem que cavar. Você tem que tirar essa merda daí. Cavando. Mamando. Eu não sei mais. Eu. Eu só queria conseguir voltar a sentir prazer nas coisas que eu sentia. Parar de pensar que tudo que eu faço é perda de tempo. E conseguir realmente me dedicar em alguma coisa que eu não consigo. E aí eu realmente não sei o porquê. Mas eu nunca consegui me dedicar em nada de verdade. Nunca, nunca consegui me dedicar em nada por muito tempo. Por tipo, vários dias. Eu nunca consegui concluir nada que eu considerasse legal e importante, sabe? Nunca. Nunca. Nunca consegui fazer nada. Por quê? O que sempre me desmotivou? O que sempre me fez parar? Porque eu nunca concluí nada. Nenhum projeto. Nenhum objetivo. Quando eu penso sobre isso, eu não consigo ter uma memória. Será que é porque isso é um problema fundamentalmente meu? Tipo, será que isso realmente não é culpa de ninguém? De nenhum trauma? É só culpa minha mesmo? Tipo, será que isso é só coisa minha? Será que isso é falta de apoio? Falta de incentivo? Será? Hoje até tem pessoas que confiam em mim. Mas eu sinto que eu sou uma decepção absurda pra elas, porque. Realmente porque eu não consigo me dedicar em nada. Não consigo. Tem pessoas que colocariam a mão no fogo por mim. Parece que eu não consigo tá à altura para corresponder a essas pessoas. Eu realmente acho que não. Tipo, eu tenho amigos que apoiam meus projetos, que eles acham que vai dar certo assim. E que quando eu falo com eles, parece que eles realmente confiam em mim. E esperam que dê certo.
Mas eu não consigo fazer nada, cara. Eu não consigo estar à altura da expectativa dele sobre mim, eu acho. Isso também me machuca um pouco. Tipo, eu queria entender porque pra mim é tão difícil me divertir. Por exemplo, pro pessoal, eu sei que pra pessoas que estão na internet há um tempo já, eu vou citar um exemplo aqui do Calango. O Calango parece que é um cara que ele se diverte com umas lives dele. Eu nunca assisti nenhuma live dele, mas pelo jeito da pessoa parece que é isso. Parece que é um cara que uma vez ele, quando era bem novo, ele ligou live e ele sempre se divertiu fazendo isso, sempre brincou com isso e foi dando certo. Eu queria saber porque pra mim é tão difícil, sei lá, abrir uma live e tentar jogar alguma coisa, me divertir, falar. Não sei, eu não consigo entender porque é tão difícil, era pra ser tão simples, tão fácil, tão natural, sabe? Porque isso é um problema pra mim. Esse áudio tem muita pausa silenciosa, né? É que. Desculpa, é que é difícil tentar colocar isso pra fora. Tipo, organizar essas ideias e pensar sobre elas e expressar é difícil. Parece que só não sai. E a verdade é que eu não devia estar pedindo desculpa por isso, porque é como tá sendo pra mim. Eu não tenho nada que me desculpar por isso. E eu sei que eu não tenho, mas essa desculpa saiu tão natural, sabe, que sei lá, talvez de algum modo eu me sinta culpado. Talvez por estar roubando o seu tempo. Não sei se tem realmente alguém assistindo isso. Será que tem? Tipo, não parece que faz sentido. Isso parece ser bem próprio pra mim mesmo. Talvez seja esse áudio que eu devo mostrar pra algum psicólogo. Sei lá. Talvez seja isso que eu tenha que falar pra um psicólogo. Eu não sei. E o que ele vai me falar? Realmente. Isso aí, tem que ver isso aí. Tô brincando, mas eu realmente não sei muito como que é, não. Porque eu não, quando, eu nunca fui pra um psicólogo meio que sabendo que eu gostaria de tratar. E eu acho que a forma ideal de ir para um psicólogo, o jeito ideal de ir para um psicólogo, é você sabendo o que você quer falar, o que você quer melhorar em você. Não dá pra só ir porque sua mãe tá mandando, sabe? Não é pra você ir só porque você tá triste e você não sabe o motivo. Porque pelo menos os psicólogos que eu fui, eles não conseguiram me ajudar a descobrir o motivo de eu estar triste, de eu estar mal. Mas talvez eu mesmo tenha me negado essa oportunidade. Eu não sei. Não sei não. Mas parece que o melhor é você saber mesmo o que você quer resolver, melhorar em você. Porra, sacanagem, né? Você quer que o cara adivinhe qual que é teu problema? Porra, pelo amor de Deus. Você tem que dar o teu problema pro cara resolver. Pro cara te ajudar. Eu sei lá o que eles fazem. Eles vão falar: não, isso aqui você resolve assim, assim, assim. Sei lá como que isso funciona. Eu devia ir. Eu gostaria de não encarar isso como perda de tempo também. Pois é. Começou a dar sono.
É porque tá tarde. O tempo passou rápido pra caralho hoje. Quando eu vi já era noite. E agora são 2 e pouco. Agora já é 2h40. Meu Deus, como tá tarde. Bom, querendo ou não, fiquei 1 hora falando, né? Não esperava. Hoje eu realmente não esperava que eu fosse falar tanto tempo. Não tava no plano mesmo. Não achei que eu fosse naturalmente conseguir ficar falando 1 hora sobre problemas. Áudiozinho específico, hein? É engraçado pensar porque alguém assistiria isso. É muito. Parece que é muito único pra alguém se identificar, sei lá. Eu já falei do dia que eu realmente me vi como um parasita, não foi? Eu acho que eu falei, eu sinto que eu falei. Foi foi um dia que eu tava indo na casa de alguns tios pra almoçar. Era uma festividade de fim de ano. Minha família tinha ido lá e eles falaram: "Ah, dá uma passadinha lá, nem que seja só pra comer alguma coisinha". E só essa ideia já me deixou muito mal, porque são pessoas que eu não gosto, que eu não ligo muito. Aí eu iria lá só pra comer, eu me sentiria muito como um parasita. E foi louco esse paralelo, porque na época eu tava vendo de novo. Qual que é o nome do anime? Sangatsu no Lion. Eu tava assistindo de novo. E tinha acabado de passar o episódio do Cuco. Que o Urei, ele se sentiu um parasita na família dele. Aí ele era uma criancinha e ele viu um documentário sobre cucos, falando que os cucos são aves que eles vão no ninho de outras aves, derrubam os ovos das outras aves e põem o seu no ninho e vão embora. E aí o passarinho, dono daquele ninho, cria o filhote de cuco como se fosse um filho dele. E o filhote de cuco também vai derrubando os outros ovos como um verdadeiro parasita. E o Urei se identificou com isso e eu me identifiquei muito com o Urei. E foi meio que isso. Caralho, eu tô arrepiado. Falar isso doeu mais do que eu esperava. Eu vou embora.